glória a Deus que até aqui o Senhor tem feito grandes coisas. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Os processos, eles são interessantes porque a gente quer fugir dos processos, né? Quem gosta dos processos aqui? Aleluia, glória a Deus. Os processos são interessantes porque muitas vezes a gente nega o processo, a gente rejeita o processo. Mas os processos são fundamentais nas nossas vidas para que nós possamos ser moldados, para que nós possamos ter experiências. Os processos nos dão condições, ele promove ambientes que, se não for o processo, nós não estaríamos acessando. E esses ambientes, normalmente, quando a gente olha da onde nós saímos, dentro de um processo, de um ambiente que o Senhor nos trouxe, é tão interessante que a gente fala, como é que a gente chegou até aqui? E aí a gente chega mais fortalecido, nós nos tornamos mulheres e homens de Deus, tão mais sábios, tão mais fortalecidos, até destemidos, né? Que aí a gente fala, não tenho mais medo de nada, porque o Senhor é conosco. Então, os processos, eles são fundamentais, não fujam dos processos. Tá doendo? Tá difícil? Procura alguém, compartilha, certamente o fardo vai ficar mais leve. Não é que o fardo vai sair, porque as dores, elas são necessárias nas nossas vidas. Às vezes a gente faz orações de tolo, né? Ai, Senhor, me poupa. Onde você quer chegar sendo poupado? A gente precisa ser forjado e é nos processos. É impossível não crescermos. Eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, obrigado, Jesus, pelos processos. Por isso, Senhor, pastor Henrique, eu louvo a Deus pela sua vida. Por esses 21 dias, está parecendo a oração de Daniel. Né? É interessante a oração de Daniel, porque quando Daniel orou, só depois de 21 dias, né? No 21 dias, o anjo conseguiu chegar até a ele e falar para ele não temer, que Deus desde o primeiro dia ouviu a oração dele. O que eu quero dizer? Às vezes a gente ora e a gente, dentro do próprio processo, a gente fala, Deus não está me ouvindo, Deus não está me escutando. Mas por que deixou o pastor lá? Como assim? Por que Deus não cura logo? Porque Deus, ele pode o que ele quiser. Então, são muitos questionamentos, né? E aí, depois de 21 dias, vem a resposta. Palmas para Jesus. Hoje é uma noite de oração, hoje é uma noite de intercessão, é uma noite de aprendizagem, de buscar o conhecimento. E pastor Henrique, quando o anjo chegou até Daniel, ele falou que houve uma grande batalha. Houve uma grande batalha. Ele levou 21 dias para chegar com a resposta. Porque nós vivemos no mundo espiritual. Existe Deus, mas existe anjos caídos também. E a palavra fala que eles estão ao nosso derredor. Ao nosso redor existe o quê? Os anjos. Porque existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. Então, se nós pudéssemos hoje ter um olhar espiritual, nós estaríamos vendo aqui uma grande batalha. E são anjos que o Senhor enviou para batalhar por cada um de nós. Por cada um de nós. Então, que nós estejamos como sentinelas, também preparados para a batalha. Numa vigilância em oração, jejum, porque existem demônios, potestades que só saem com jejum e oração. Às vezes você só quer orar, mas não quer pagar o preço do jejum.
Às vezes você quer orar, mas não quer pagar o preço da renúncia. E tudo requer tempo, né? Amém? Nem sei porque eu estou falando isso. Não é isso, mas é isso. Amém? Gente, eu quero falar com vocês, conversar com vocês sobre a importância da comunicação. Como é importante nos comunicarmos. E isso é uma necessidade desde sempre, nos comunicar. Então, o homem, quando ele começou a buscar expressar suas emoções, seus sentimentos, falar, comunicar, ele começou com os desenhos, de alguma forma ele começou a se expressar. Mas antes de falar sobre a comunicação, porque eu quero falar sobre a família. A comunicação dentro da família. Por que a comunicação ela é tão importante dentro da família? Deixa eu só colocar meu óculos aqui, gente, porque tá difícil. Gostaria que vocês abrissem em Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Podem se sentar. Então, antes de entendermos sobre os pilares da comunicação na família, vamos falar sobre família. Família foi e é uma instituição de Deus. A família, ela foi e sempre vai ser muito importante para Deus. A família, ela foi criada, projetada pelo Senhor antes de qualquer coisa. A família, ela não é uma invenção do homem. A família é uma obra divina. E antes da gente entender a importância da comunicação, é muito importante a gente entender o que significa família. Quando a gente fala de família, às vezes fica muito vago para algumas pessoas, porque ela tem memórias de uma construção de família muito ruim. Mas hoje, Deus te apresenta uma família que te dá a oportunidade de fazer tudo novo, de recomeçar, de estruturar o que for que tiver que ser estruturado. Mas você precisa entender o que é família. E entender o que é comunicação, e entender a importância da família. Deus criou a família muito antes de criar a igreja ou o Estado. A família é a célula mãe de uma sociedade. Por quê? Porque é de dentro para fora. A gente consegue entender uma nação e a gente consegue identificar o quanto que as famílias estão doentes por uma nação e por uma sociedade. Nós vivemos numa sociedade doente porque as famílias estão doentes. É de dentro para fora. O que significa dentro para fora? É porque no lar é aonde os corações são gerados. Todos vocês foram gerados de um lar. O coração de vocês foram gerados. E se eu perguntar sobre memórias afetivas, todos terão, tanto boas como memórias ruins. E o lar, ele tem essa capacidade, esse poder
de gerar corações saudáveis ou coração doentes, alienados. É por isso que a gente encontra lá fora uma sociedade doente, porque os lares estão doentes. A estrutura está doente. A estrutura está trincada. Se perderam princípios. Princípios que muitas vezes foram negociados por qualquer coisa, vendido por qualquer coisa. Infelizmente. Então, quando a gente fala de dentro para fora, a gente olha para uma sociedade e a gente fala, nossa, meu Deus. Mas quando a gente começa a olhar para dentro dos nossos lares, nós começamos a identificar situações que precisam e têm urgência de modificação. E tudo que pode ser modificado precisa ser identificado primeiro. E essa noite o Senhor quer identificar. Que cada um possa sondar o seu coração. De que forma ele tem sido gerado e o que você está gerando. Quem é pai e mãe aqui? Levanta as mãos. Muitas famílias aqui representadas por vocês. Não somente uma família, mas gerações. Gerações estão sendo representadas por vocês. Aí você olha para trás e fala, mas ninguém me ensinou. Mas você está aqui hoje aprendendo. E você está aqui para aprender, para fazer a diferença. Para futuras gerações que não é do vizinho, é sua geração. É responsabilidade sua. A família é a célula mãe da sociedade. Porque é de dentro da família, dentro dos lares que os corações são gerados e construídos. Ou seja, existe uma construção. Todos os dias, nós construímos algo. A Érica tem um bebezão aqui lindo, né? Então, ela e o esposo são o espelho. Qual o nome dele? O Marcelo é o reflexo. A sociedade é um reflexo de cada família. Desde papel no chão, desde violência, pornografia, redes sociais. E o que eu quero que vocês entendam, que o Senhor quer chamar vocês para que vocês tomem o lugar de vocês. Não adianta responsabilizar o presidente, a educação lá fora que está ruim, mas você não tem tempo para estudar com seu filho. E às vezes até tem, mas não quer. Porque muitas vezes você está ocupada. Ai, aquela professora não ensinou. Entende? E essa noite o Senhor quer trazer uma consciência de quem vocês são, do poder e responsabilidade que o Senhor colocou na mão de vocês. Vocês sabiam que antes do filho de vocês chegarem no seu ventre, ele já existia no Senhor? Está lá em Jeremias 1:5. E quando vem para o ventre, você tem a responsabilidade como mãe e como pai de dar o destino. Destino. Mas como eu posso dar destino se eu não me identifico, se eu não me entendo nesse ambiente, nesse papel de pai ou de mãe ou de família? Se eu vim de uma estrutura que na verdade era uma loucura, um desequilíbrio total. Tudo bem, é uma verdade, mas o Senhor faz nova todas as coisas. Entende que não dá para a gente só falar que o nosso passado foi ruim? Não dá para a gente só falar e olhar para o nosso passado. Você está aqui hoje e está tendo a oportunidade de ouvir e de aprender e cuidar da sua geração.
Gerações que o Senhor confiou em você, porque antes de cada um de nós nascermos, todos nós já existíamos no Senhor e tínhamos um destino. E se porventura seu pai, sua mãe não te deram um destino, hoje o Senhor quer te dar destino. Hoje o Senhor quer te dar destino. Mas existe um ambiente no qual você tem que sair para poder evoluir, que é o ambiente da autocomiseração. Porque eu sofro, porque a sociedade não presta, ninguém presta, eu odeio a cidade. Escuta, a gente só recebe daquilo que a gente reconhece. O que você tem reconhecido? Você reconhece a sua escola, você reconhece o seu trabalho, você reconhece a família que você tem, você reconhece a sua esposa, você reconhece o seu esposo? O que o Senhor tem colocado na sua mão, o que você tem feito? Porque é dentro do lar que os corações são gerados. E o que você tem gerado? Isso tem muito a ver com questões de declarações. Lá em Provérbio 18, 21, fala sobre a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Ou seja, será que você não está comendo do fruto que você mesmo está produzindo? Será que nós não estamos comendo do fruto que nós estamos produzindo? Com a nossa língua, com a nossa omissão, com a nossa indiferença? Entende? Foi tão bonito o Senhor falar que quando o Senhor ficou 21 dias fora, a sua igreja fluiu. Isso é herança. Isso é legado. E é esse legado que o Senhor quer que vocês conduzam da melhor forma. O Senhor quer fazer parte dessa construção. Quando o Senhor criou a família, Ele não simplesmente criou a família e deixou de cantinho. Nós que deixamos o Senhor de cantinho. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. A gente tem que pedir direção para o Senhor. Porque antes deles chegarem no teu ventre, ele já existia, é do Senhor, não é seu. Não é seu, é do Senhor. Essa família não é sua, somente sua. É do Senhor. E Ele quer fazer parte dessa construção. Ele quer fazer parte dessa construção. Você precisa permitir que Ele faça. A gente busca conselho em qualquer outro lugar, mas não busca no Senhor. Sabe o que eu acho? E que lá em Mateus diz também, que fácil é orar. Difícil é resistir às tentações e às inclinações do nosso ego, de fazer aquilo que a gente bem entende. A sua vida não é sua. Nada é seu. E olha que lindo, Ele pega o que Ele tem de melhor e coloca nas tuas mãos. Porque Ele te capacita dentro dos processos, Ele te lapida, Ele vai te lapidando dentro dos processos para te tornar um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma profissional melhor. Quando a gente fala sobre de dentro para fora, para a sociedade, não é só para cumprir um destino espiritual, mas é que teus filhos possam fazer parte de uma sociedade no qual ele é o melhor para a sociedade. Às vezes a gente ora, vamos orar por um mundo melhor. Não tem mundo melhor, gente. Não tem. Você educa o melhor, você forja o melhor para uma sociedade, no trabalho, na escola, na igreja, na rua, onde quer que o seu filho esteja, onde quer que você esteja. Porque quando um filho é gerado, quando um filho é construído, quando um filho é forjado, um pai e uma mãe também é. Porque ambos crescem. Nós não sabemos tudo. Por isso nós devemos considerar, ter um olhar diferente em relação quando os filhos vêm
quando o marido vem, quando a esposa vem, dentro dessa construção. Então a gente precisa entender a questão da comunicação. Mas a gente precisa entender nesse momento agora a importância da família. A família é um projeto de Deus. Repetem comigo. Família, um projeto de Deus. A minha família é um projeto de Deus. Eu sou um projeto de Deus. Todo projeto passa por adaptações, modificações. Essa igreja, a estrutura é um projeto de Deus. É um projeto que está no coração dos pastores, da pastora Miriam, do pastor Henrique. E que na medida que o tempo vai passando, tem que quebrar alguma coisa, tem que reformar alguma coisa. Ah, mas acabou de pintar? Não, mas tem que construir. Todo projeto passa por construção. Deus quer passar por essa construção com você. Não precisa se desesperar, não precisa se angustiar, porque você tem o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o conselheiro dos conselheiros. Ah, o pastor não pode me atender, ai, por isso que aconteceu aquilo. Mentira. Vai orar. Vai buscar na fonte. Vai buscar na fonte, vai ser forjado no meio dos processos da construção do seu eu. Você como pai, você como mãe, você como mulher, você como homem. Todo tempo estamos sendo forjados dentro de uma construção divina. Essa obra não acabou. Não acabou. Só quando Jesus voltar. Glória a Deus. Então, Jesus, a família é o termômetro da sociedade. A família é a base, é o alicerce e merece temor, atenção e zelo da nossa parte. Quanto tempo você tem se dedicado à sua família? Mas de verdade. Ai, está tudo tão corrido. Tudo bem, está saindo para trabalhar por conta da... E isso é lícito, tem que trabalhar. Mas será que se você começar a organizar o seu tempo, você não tem um tempo a mais de qualidade? Será que se você realmente se organizar, o tempo que você fica no celular é um absurdo. O tempo que nós ficamos no celular. Tempo esse que você poderia estar nutrindo um relacionamento. Muitas vezes nós vamos buscar fora porque a gente não encontra dentro. E o Senhor quer trabalhar também na construção da prevenção. Deus é um Deus de socorro? É. Deus é um Deus de milagre? É. Mas boa parte de tudo que nós vivemos é por conta de escolhas, de atitudes. Desde o horário que nós acordamos, nós decidimos todo o tempo fazer algo. Nós estamos tomando decisões. Qual é a decisão que você vai tomar a partir de hoje? Em relação à sua família. Família é um projeto de Deus. É algo que a gente vê nos carros, né? Todo mundo fala sobre família ser um projeto de Deus. Mas o que de fato entendemos sobre o projeto de Deus? Queremos esse projeto? Queremos que de fato o Senhor ele faça parte dessa construção do projeto? Que é a nossa família? Em Salmo 127:1 diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os que edificam. Podemos até ser capazes de construir, mas o que edificarmos não permanecerá se Deus não estiver envolvido no processo. Está lá em Salmo 127:1. Ou seja,
ainda que você faz, porque você tem capacidade humana de fazer. Você tem capacidade de fazer muita coisa. Porém, não vai ser edificado. Porque se o Senhor não tiver nessa construção, ela não vai ter um alicerce fundamentado com princípios, com a verdade, com clareza, com transparência. Nós sabemos muitas vezes de onde nós viemos antes de vir para o útero, já existíamos, está lá, não é verdade? Mas para onde nós vamos? De que forma nós vamos chegar? Que de forma nós estamos dando destino a tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Repitam comigo: família, um projeto de Deus. Repitam comigo: os processos nos inserem e provocam ensinamentos e experiências com Deus. Os processos, eles são necessários. Você pode até escolher não passar pelos processos. Você tem um livre-arbítrio, né? O Senhor, Ele te deu isso, me deu isso. Olha como Ele é bom. Porque dentro das nossas escolhas, Ele nos dá e Ele nos permite até errar. Ele nos permite ser lapidados. Porque Ele acredita em mim e acredita em você. Ele acredita onde nós podemos chegar. E muitas vezes estamos desesperados por muitas situações no qual foram causadas, promovidas com as suas próprias mãos. E culpamos, e reclamamos, e declaramos. E aí a gente declara morte em vez de vida. Quando eu pergunto, a gente entende, na verdade, que os corações são gerados dentro dos lares, as palavras que nós declaramos, elas geram corações que muitas vezes a gente se depara aí na sociedade. Corações amargurados, corações revoltados, filhos revoltados, maridos que não querem voltar mais para casa. Escuta, o lar tem que ser o melhor lugar para se voltar. Se o seu lar não é o melhor lugar para se voltar, tem algum problema. E é sério isso. Porque podemos ir para qualquer lugar. Melhor lugar. Pensa no melhor lugar. Pensa no melhor lugar que você já foi. Ele não pode ser melhor do que o seu lar. Ei, mulher, seu marido quer voltar para casa? Quando ele pensa em voltar para casa, ele sente alegria, ele sente paz, ele fica ansioso. Veja a hora de chegar em casa. Ei, marido, sua esposa, ela sente alegria de voltar para casa? Pais, seus filhos sentem vontade de voltar para casa? Ou prefere ficar na rua, prefere ficar com os amigos, prefere ficar na balada ou até mesmo nas drogas? O nosso lar, ele precisa ser o melhor lugar para voltar. É tão bom ter um lugar para voltar. E esse lar não precisa ser perfeito. Mas todos nós, filhos, também tem responsabilidades de tornar esse lar o melhor lugar para se voltar. Por isso a comunicação, ela é muito importante dentro do lar. De que forma você tem comunicado o que você deseja, o que você pensa do outro, o que você espera do outro? É com a língua amaldiçoando? É com a língua gerando um coração doentio, amargurado, revoltado? O seu lar é o melhor lugar para se voltar? Se vocês saírem daqui só refletindo sobre isso, que em nome do Senhor Jesus, que gere mudanças, que gere transformação, todo orgulho caia por terra nessa noite. Que todo espírito que encontrou lugar sobre a sua tenda, sobre a sua casa, sobre a sua família, caia por terra agora em nome
Senhor Jesus. Todo espírito de contenda, todo espírito de depressão, todo desânimo, toda falta de amor, todo espírito de violência, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que entre alegria sobre o seu lar, que entre alegria sobre a sua casa, que entre alegria no seu leito, sobre a sua mesa. 2 lugares importantíssimos dentro de uma casa: o lar, a mesa e o quarto, que é o leito. Muitas de nós como mulheres estamos muito preocupadas em cuidar da mesa. Tudo impecável. O menino chega no futebol, não entra. É a casa dele. É a casa dele. A gente se torna chata. Queremos estabelecer a mesa, estabelecer o leito. São 2, escute bem. O leito e a mesa são fundamentais. Como que eu posso falar? São o que estrutura a família. A mesa, ela é estabelecida. Na mesa, a gente tem as refeições. Na mesa, a gente compartilha uma ideia. Na mesa, a gente conversa, a gente compartilha o pão. Na mesa, a gente orienta. Na mesa, estabelece a família, um diálogo. Ei, na sua casa tem mesa? Se não tem, corre para comprar. É sério. Um dos primeiros objetos, móveis que o Senhor pediu para construir, foi a mesa. A mesa, ela é muito importante. Sabe por que Jesus gostava lá de Betânia? Ele andava, mas voltava para Betânia. Tinha mesa. Tinha mesa. Tinha comunhão. Tinha um cheirinho do pão. Tinha tudo. Na sua casa tem isso? Se não tem, organiza. Nem que seja as refeições do meio-dia ou do café da tarde, mas faça. Estabeleça, olha no olho do teu filho, do teu esposo. Eu sei que todo dia às vezes é complicado. São Paulo, então, que ainda que você tem que chegar 8 horas, você tem que acordar 3 da manhã para poder chegar ao teu destino. É cansativo. Mas estabeleça, comece pela mesa. Eu não sei por onde começar. Estabeleça, faça algo que o teu filho goste. Sirva, honra. Mesa é um lugar de honra. Não pode faltar mesa. Mesa é um lugar de honra. Agora, para os casados, o leito, né? Gente, no leito, a gente renova a nossa aliança. No leito, a gente estabelece uma aliança, renova essa aliança com o nosso cônjuge. Quando esse leito é estabelecido, é tão impressionante, o ambiente fica diferente. Pode estar com problema que for, é diferente. O leito, ele precisa também ser estabelecido. O que acontece? Quanto tempo você não troca o lençol da sua cama, não põe um cheirinho, não varre, não promove o ambiente, sabe? Depois a gente vai ter que conversar, né, pastora? Culto só para as mulheres. Às vezes a gente só quer estabelecer a mesa. Ah, eu sou uma mulher exemplar. Tá, não vai não renovar sua aliança para ver. Então, vocês entendem que cada um tem suas responsabilidades dentro da família? Isso é precioso. Através da aliança, o homem é validado. Através da renovação no leito, o homem é validado. E tem muitas mulheres negando aquilo que é direito. Barganhando.
aquilo que é direito do seu esposo. Isso é prostituição. Isso é manchar o seu leito. Mas isso depois, né? Outro dia, a gente, conversa. Mas eu só quis dar uma pinceladinha aqui para vocês entenderem um pouco a responsabilidade dentro dessa construção. Deus quer estar com vocês nessa construção. Senhor, eu não sei, o meu filho não fala comigo. Mas você está ouvindo o seu filho? Você estabeleceu um ambiente? Gente, a gente precisa promover ambientes. Tem certas conversas que não é por telefone. Tem certas conversas que não é pelo WhatsApp. É olho no olho, é conexão. É você olhar, saber como a pessoa está, se está bonita, assim como o Alexandre, com sono, cansado. Né, Ale? Então, o Senhor, Ele quer estar envolvido nessa construção. Vocês querem que o Senhor faça parte dessa construção? Isso significa que Ele quer estar comigo e com você em todos os processos de construção da minha e da tua família. Desde o alicerce até os pilares da sociedade e até Jesus voltar. Ele quer se relacionar, se comunicar e não abre mão de fazer parte disso. Não abra mão você também. Não vá pela sua força. Sabe por que você está cansado muitas vezes? Você vai na sua força. Você está indo na sua força. Permita que Ele faça essa parte dessa construção. Pergunta, vê o que Ele quer e Ele vai te responder. A família é o ponto de partida para todos os outros relacionamentos. É onde eu quero chegar com vocês. A família é o ponto de partida para todos os outros relacionamentos profissionais, sentimentais, de amizade, social. É de dentro para fora. Se você não foi forjado, está na hora de você se permitir em Deus para forjar seus filhos. Então, para que eles possam se relacionar, ter uma inteligência emocional, conexões, ficar num emprego bacana, às vezes nem consegue ficar. Tem até potencial, mas não fica. Porque é inseguro, não foi validado, tem medo. Não teve ninguém para falar, vai lá, você consegue, cara. Meu filho fala assim, não é que eu sou lindo? Eu falei, você é muito lindo. E outro dia a Lorena falou, você é feio. Ele falou, eu sou feio? Eu sou lindo. O que isso significa? Ele tem 5 anos. O que isso significa? Ele acredita no que eu falo. E mais do que eu falo, ele sente. No meu olhar, a verdade é que ele é lindo. Se você não valida seu filho, o mundo vai validar. Vou falar algo aqui que talvez a Lorena não goste, mas eu vou falar. É um exemplo, tá? Lorena estava me rodeando. Mãe. O que foi? Eu na cozinha fazendo lá salada, que ela costuma me ajudar. Ela, mãe, sabe o fulano? Aí eu, tá. Sabe o fulano? Aí na terceira vez, eu falei assim, o que tem ele? Ele falou, ele fala muito que eu sou bonita. Aí eu olhei para ela e falei, e qual que é a novidade? Aí ela ficou assim. Falei, Lorena, qual é a novidade? Você não sabe que você é bonita? Falei, fala pro fulano, conta outra. Agradece, fala, ai, obrigada. Mas conta outra. Ou seja, ele vai entender e perceber que ele precisa de mais. Porque ela já sabe que ela é. Ela não precisa que ninguém, nenhum menino, nenhum homem lá fora vai validar aquilo que ela já sabe que ela é.
Sabe por que muitos relacionamentos não dão certo? Porque eles se iniciam com carências. Ele falou que eu sou bonita. E? Entende? Então, pai, seja você primeiro dar flores para tua filha. Levar ela para jantar. Dar uma joia para ela. Seja você o primeiro homem da vida dela. Entende? Porque é de dentro para fora que os corações são gerados. Do que o coração dos seus filhos estão gerados. Cheios, na verdade. E ela está tão flutuante que agora eu tenho que puxar. Porque ela flutua, porque ela não anda, ela desfila. Eu sempre falei para ela desde pequenininha, né? Falei, Lorena, você não anda, você desfila. E não é que em vez em quando ela está desfilando mesmo? Porque são declarações, são afirmações. Isso tem a ver com a linguagem de amor. Da forma como você se comunica, você entende qual é a sua linguagem de amor e qual é a linguagem de amor do seu filho? Existe um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor. E também agora lançaram as 5 linguagens do amor da criança. Você vai conseguir identificar qual é a linguagem do teu filho. Se é a linguagem de amor dele é palavras de afirmação. Se é tempo de qualidade. Tem gente que ama ganhar presente. Se o meu marido lavar a louça para mim, é o melhor presente. É sério. Não adianta ele me levar no Jangada, se ele não lavou a louça para mim. Jangada é um restaurante que tem lá em Bertioga. Então, quando eu chego do trabalho e eu vi a louça lavada, eu falei, meu Deus, a mesma coisa. Quando a Lorena, a casa pode estar virada, mas se ela lavou a louça, eu fico tão feliz. Eu me sinto amada, eu me sinto cuidada. Olha que coisa. Essa é a minha linguagem de amor, tempo de qualidade e serviço. Então, eu estou mais às vezes fazendo pelas pessoas, porque é a minha demonstração de amor. É a forma que eu tenho de falar eu te amo, é ir ouvir, sentar com ela, ouvir, entender. Nananã, o que está acontecendo? Deixa eu lavar uma louça para você, deixa eu cuidar de você. Qual é a linguagem de amor? Qual é a sua linguagem de amor? E dentro da comunicação é importante você entender qual é a linguagem de amor. Poxa, ele não falou nada para mim, mas às vezes não é isso, né? Às vezes a gente demonstra amor dentro da nossa linguagem. E aí espera que o outro... Uma vez o Daniel comprou Ferrero Rocher para mim. Eu odeio. Eu nem gosto muito de chocolate. O chocolate que eu gosto, eu sou mais refinadinha. E eu gosto de licorzinho, de um bombom com licor de cereja. É esse que eu gosto, e ponto. E ele, nossa, comprou um Ferrero Rocher desse tamanho, assim, grande, todo feliz. Ele me entregou, eu, tipo assim, educada, né, recebi. Isso foi logo no namoro, né. Eu falei, nossa, não me conhece. Você, antes de presentear, você tem que conhecer, né. Então, ele deduziu porque ele ama como é? Como? Ai, não está saindo. Isso aí, esse chocolate, por ele amar, ele achou que eu ia gostar. Você entende? E eu não gostei. Aí ele falou, nossa, você nem comeu, eu deixei na geladeira. Quem que comeu? Lorena. Então, você entende que quando você se comunica a partir de você, a tendência é dar tudo errado? Então, uma das comunicações muito importantes é você entender o outro. Mas de que forma? Vamos lá? Então, vamos lá. A família é o ponto de partida para todos os outros relacionamentos. Por isso, o processo de construção da família requer não somente oração, mas ação. Ação na comunicação. Comunicação com audição, comunicação com sabedoria, comunicação com inteligência, comunicação com conhecimento.
Lá em Provérbio 24, 3, 4 diz: com sabedoria constrói a casa e com discernimento se consolida. Consolidar relacionamentos líquidos que escorrem pelas mãos. E como que a gente consolida? É uma construção, gente. É uma construção de doação de tempo, de diálogo, entender. E o quanto que dentro dessa construção não é só oração. Às vezes a gente ora por mim, ora, ora. A oração, ela é fundamental. Jesus saía de madrugada para orar, separar sozinho, ia lá, orava. Oração, ela é fundamental. Só que precisa ter ação, estratégias. Estamos numa guerra. Lembra lá dos 21 dias? Há quanto tempo você está esperando uma resposta? Por que será que você ainda não teve uma resposta? Será que são as potestades ou é a sua falta de conhecimento do outro com o qual você está se relacionando? Ou da empresa que você quer trabalhar? Às vezes você manda um currículo para a empresa, você nem conhece a empresa. Você não sabe nada sobre a empresa. Você está no automático. Eu quero trabalhar. Tá, mas e a empresa? Quem é essa empresa? Se te perguntar o que você quer, o que você conhece. Então, a gente quer muito receber sem dar em troca, sem se esforçar. Então, vamos lá. Não somente oração, mas ação na comunicação. Então, com a audição, quem gosta de ouvir aqui? Ouvir. Audição, ouvir significa silêncio. O silêncio, ele é fundamental dentro das relações. Dentro de qualquer construção, o silêncio, ele é importante. Porque quando você silencia, você ouve, você tem tempo para refletir, sondar o coração de Deus e permitir que o Espírito Santo te conduza a dar uma resposta. Ou às vezes não precisa responder. Às vezes o outro só quer ser escutado. Ai, tá bom, menino. Tá bom. Para de encher o meu saco. Ai, vai pra lá. Para de chorar. Tó o celular. Tó. Vai. Deixa eu lavar a louça. Ah, filho, o pai acabou de chegar, filho. O pai quer descansar. Você sabe quanto tempo, de repente, aquela criança ficou na expectativa de falar aquilo tão importante para ela? Às vezes um desenho. Contar como foi o dia dela e você rejeita. E são fases da infância e da adolescência que são fases muito complexas. Onde é busca de aceitação, busca de fazer parte de um grupo. O seu lar precisa ser o melhor lugar para voltar. O silêncio ele é fundamental para que você, dentro da comunicação, você possa fluir. O silêncio é sabedoria, porque até o insensato passará por quê, gente? Sábio. Vou ler de novo. O silêncio é sabedoria, porque até o insensato passará por sábio. Se ficar quieto e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Que tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento consegue desenvolver, consegue evoluir. Vocês entendem que até o tolo, em silêncio, olha como o silêncio é importante.
como que dentro da comunicação, a gente precisa silenciar. Porque ainda que você não saiba o que responder, você ouviu, você deu atenção. O mundo clama por atenção, por desespero. As pessoas estão desesperadas. As pessoas clamam. E de que forma que você está se comunicando? De que forma que você comunica para Deus a sua dor? De que forma que você comunica para Deus sua dor e reflete essa dor na sua família? Ah, esse menino não ora, essa menina não quer ir para a igreja. Mas o que é a igreja para você? É só esse espaço ou você se entende como igreja? Nós somos igreja. Aqui é um lugar maravilhoso, é uma estrutura no qual as pessoas vêm para compartilhar da mesma fé, para receber de ensinamento. Mas o que você faz com tudo isso que você aprende? Outro dia eu estava explicando para um paciente o que é emoção e o que é sentimento. Muitas vezes a gente está num culto como esse, a gente está extremamente emocionados, porque a gente é estimulados nas nossas emoções. Ou por um testemunho que nos deixa, nossa, que lindo. Ou um louvor que mexe com a nossa emoção. E aquilo é um estímulo nas nossas emoções. Só que não é uma construção. Porque na segunda-feira você vai embora. Cadê aquela emoção? De quantos estímulos você vai precisar para você se relacionar com Deus? Relacionamento é uma construção e sentimento também. O sentimento é diferente da emoção porque o sentimento tem toda uma estrutura de psique, de parte cognitiva, de como você percebe o outro. Então, quando você percebe que a emoção e o sentimento, eles são diferentes, você passa a entender que o seu relacionamento não pode ser só emoção com Jesus, que foi até a cruz por mim e por você. Jesus, no Getsemane, ele passou por uma situação terrível, que, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, a minha emoção, porque a minha emoção me diz que não é para eu ir. A minha emoção me diz que não é isso para mim, eu não quero. Eles não merecem a emoção. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Jesus sabia que existia uma construção de pai e filho. E ele era fiel, independente da emoção, ele era fiel para cumprir aquilo que o Senhor chamou. Então, que tipo e de que forma você tem se relacionado com Deus e com a tua igreja? Você é aquele emocionado? Aquela emocionada, ai, que culto tremendo, glória a Deus. Aí no outro dia, cadê a construção do pensamento, da parte cognitiva, de olhar muito mais além do que você sente? Eu estava falando para esse paciente isso, porque o que acontece? Eu amo, mas escuta, o que você tem de construção com essa pessoa? O que é real e o que é, né? O que é o ideal para o real? Quando vai para o concreto, existe isso mesmo? Tem muitas pessoas que casam pela emoção. E aí, depois os pastores que têm que resolver, né? Nas terapias de casal, só Jesus. Ai, mas ele não era assim. Será que não era? Mas a tua emoção não permitiu. A tua emoção fez com que você pulasse etapas, porque você não queria passar pelos processos da construção. Porque talvez você vinha de um lar difícil, e aí o camarada ou a camarada ia ser, ou ela a sua, além de esposa, a sua empregada, vai passar a lavar para mim. Vou ter alguém para cuidar de mim. Isso é carência. Ah, mas orou? Não orou. Deus não respondeu isso.
Então a gente tem que entender a inteligência emocional. A gente tem que buscar em Deus desenvolver essa inteligência dentro do conhecimento, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Se faz necessário, a gente corre um risco de ficar, gente, porque as igrejas estão cheias, mas estão muito emocionadas. Igrejas emocionadas, igrejas do mimimi, igrejas que não gostei disso, magoei. Vai orar, vai crescer, vai criar construção, vai alicerçar dentro do relacionamento com a igreja, com seus pastores e, sobretudo, com Deus. Então, a comunicação, como eu me comunico, o que eu espero, a minha linguagem de amor, tudo isso a gente precisa entender. Busca conhecimento, mas eu não sei por onde. Começa lá na mesa, começa lá no leito. Não fica barganhando, não fica se colocando no mesmo nível de uma criança, porque você sabe que eu percebo e a gente entende que muitas vezes, quando a gente cai um nível infantil, é a nossa criança ferida que está batendo de frente ali. Entende? Ou com o marido, ou com a esposa, ou com o próprio filho, ou com o pastor, que tem as transferências, contra-transferência, tanta coisa, né? Então, essa noite é uma noite para que vocês possam refletir o processo de construção da vida de vocês. E todo o processo nas nossas vidas estão relacionados a estações. Nós temos 4 estações, né? Mas no mundo espiritual nós temos muito mais estações. Então a gente tem aqui o verão, outono, inverno, primavera e verão. É esse ciclo que a gente vive aqui nessa terra. Mas no mundo espiritual é diferente. E cada estação tem um fruto necessário. Cada estação tem o seu fruto necessário. Qual é a estação que você está? Dentro desses processos, dentro dessa construção de família. Gente, família é coisa mais... É muito bom, família. Eu me sinto tão honrada de poder ser mãe da Lorena, ser mãe do Caleb. Às vezes eu me pego chorando porque eu falo, nossa... Eles vão embora. Mas aí eu lembro que eu tenho meu marido e eu estou construindo minha vida com ele. Porque os nossos filhos vão embora, hein? Fica aí. Não constrói não, não estabelece o leito não para ver. Entende? Então que essa noite nós possamos entender o quanto que é importante a comunicação. Não sabe o que dizer? Fica quieto, fica em silêncio. Ainda que tua alma está querendo esganar, matar. Tem pessoas que falam assim, nossa, pastora. A Roberta que sempre fala, a Daniela dá tapa de pelica. Porque eu sou bem elegante para dar tapa de pelica. Porque eu não tenho uma urgência de responder. Você está se descabelando, eu não tenho essa urgência de responder. Isso é fácil? Não. Porque tem que buscar o fruto do Espírito Santo, que qual que é? Qual? E domínio próprio. O outro está perturbado, vem com a perturbação, e eu que fico perturbada? Gente, você entende? Então calma. Calma. Eu vi uma história da pastora Thalita, que eu ri muito, porque ela estava de férias, fora do país, e aí parece que deu alarme lá de incêndio, e todo mundo desesperado, correndo, né, porque estava pegando fogo, supostamente, e o marido dela, com a xícara de café, assim, larga essa xícara de café, e ele preocupado com o café, super tranquilão, porque ele percebeu o ambiente, não tinha fumaça.
E ele é o que estava mais centrado. E depois eles começaram a rir, eu ri junto, porque eu falei, gente, que engraçado isso. E às vezes a gente está em pânico, numa situação que você não se percebeu ainda, não percebeu. E você já está se descabelando, a pessoa já vem contar, olha, sabe, nossa, é verdade, nossa, vamos correr. Não, peraí, como é que foi isso? Quando foi? Mas quem falou? Então, a verdade do outro não pode ser a verdade absoluta para você naquele momento, você precisa analisar. Então, isso é um pouco do que o Senhor queria trazer para vocês. Família é um projeto? Não ouvi. Família? Família é um projeto de Deus. E Deus conta com você. A sociedade nada mais é do que um reflexo das famílias. Aonde versão de papéis, né? Troca de papéis. Eu sou uma profissional, mas eu sou mãe, então eu quero trabalhar. Como que é isso? Eu terceirizo aquilo que é responsabilidade minha? Com quem que eu estou deixando os meus filhos? Quem é essa pessoa que está dando destino, gotinha de destino para o meu filho ou para minha filha? Será que é a internet que está dando destino para o meu filho, um desenho, horas e horas em frente de uma televisão, horas e horas em frente de um celular, porque você não tem tempo para sentar e brincar? É responsabilidade nossa, a sociedade. A família é um termômetro. Então não adianta só orar, tá? Não adianta. Isso aqui foi um preço muito caro. Por mim, por você, a gente precisa fazer valer a pena. A gente precisa fazer valer a pena. Você sabe que a coroa que simboliza, né? Essa simbolizando a coroa de Jesus. Você sabe que a coroa, que ela entrou no crânio de Jesus. Ela entrou no crânio. Ela amassou a massa encefálica de Jesus. É muito mais profundo. É muito mais profundo. Peça para Deus revelação. Senhor, me revela. Tenha sede. Esses dias eu estava chorando porque eu falei, Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero te amar, Jesus. Eu quero te amar. Eu quero ser apaixonada para ir de encontro com as tuas promessas, porque todo encontro com Deus é uma promessa. Toda promessa é um encontro. E às vezes a gente vai de qualquer jeito, não considerando o ambiente, não considerando o cheiro, a presença dele. Fique de pé, igreja.